Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. No versículo 18 continua dizendo: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que nos fala sobre a necessidade de nós termos ótica espiritual quando nós estamos enfrentando alguma luta, alguma guerra, alguma adversidade. E antes propriamente de eu entrar nos detalhes do texto, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos inevitavelmente envolvidos no mundo espiritual. O mundo espiritual não será uma realidade só na eternidade. O mundo espiritual é uma realidade no presente. Jesus esteve constantemente em confronto com o mundo espiritual. Certa ocasião ele disse que ele viu Satanás caindo do céu. Então a nossa vida, nós inevitavelmente estamos engajados numa luta espiritual das mais terríveis. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 6, ele narra, ele pinta um quadro um tanto tenebroso da nossa batalha. Ele diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa batalha é contra os principados, contra as potestades do ar nas regiões celestiais. Enfim, a palavra de Deus, ela nos dá subsídios, as pencas, né? Eu diria as centenas. Ela nos dá subsídios, muitos subsídios, para que nós entendamos que estamos engajados numa batalha espiritual
muito grande. Mas a palavra de Deus diz também, nós vamos ver nesse texto, que Deus, pela sua onisciência, Deus ele frustra os ataques de Satanás contra nós. Aleluia! Isto faz toda a diferença. Aleluia. Deus, ele, na palavra dele, constantemente ele frustra os ataques do inimigo contra nós. E nós estamos engajados de uma batalha. Hoje estamos aí numa batalha contra, o mundo está nessa batalha contra um vírus, um inimigo microscópico, né? Que tão destruidor, mas existe algo muito maior do que isso. Existe um mundo carente, existe um mundo açoitado, existem famílias destroçadas, existem casamentos destruídos, existem jovens que não têm esperança, existem as drogas passando em todas as direções, matando, existem crises morais, existem destruições que se alastram por todos os lados. Enfim, nós estamos inevitavelmente envolvidos de uma batalha tremenda. E a igreja, que deveria ser o último reduto de resistência, a igreja que deveria voltar-se para as Escrituras e se encher do Espírito Santo, a igreja também tem sido atingida. Houve um teólogo que diz o seguinte, que o que nós devemos temer não é o diabo, não é as forças das trevas, mas o que nós devemos temer é que o espírito, não o espírito no sentido de entidade demoníaca, não, o espírito no sentido de tendência mundial, o espírito que agora dita as tendências do mundo, consiga invadir o exército de Cristo e venha tirar o exército de Cristo da ofensiva, exatamente, tirar a igreja de Cristo da ofensiva e levá-la a uma coexistência pacífica com o mundo pecaminoso. Vou traduzir isso em outras palavras. A grande ameaça da igreja é que o mundanismo infiltre dentro dela, e em vez dela tomar e marcar ponto de posição, de engajamento, de pregar o evangelho para a regeneração das almas, para a restauração das famílias, em vez dela tomar posição na ofensiva contra o inimigo, ela vai acabar abraçando e ela vai aceitando e coexistindo, existindo junto com o mundo, numa passividade com o mundo. E é isso que tem acontecido. A igreja tem sido mundanizada. Tem muitas igrejas que, em vez de crescer, estão sendo mundanizadas. O mundo está entrando dentro da igreja. E por isso já não há mais desejo ardente pela oração. Já não há mais intervenções gloriosas de Deus nos cultos. As conversões, elas são superficiais. As pessoas não conseguem permanecer na fé por mais de 4, 5 anos, mas já estão na bancarrota da derrota, da destruição. Hoje existe no Brasil um movimento chamado o movimento dos desigrejados. São aqueles que defendem com unhas e dentes que nós não devemos congregar, que congregar, estar na casa de Deus, estar filiado a uma instituição religiosa é algo dos homens, é algo pecaminoso, é uma estratégia do diabo isso, fazendo com que a pessoa saia do meio da congregação, porque a força da igreja se dá quando ela está unida, clamando e buscando o poder de Deus. Então esse teólogo ele diz isso, que o que devemos temer nos nossos dias é que o espírito que estabelece as tendências mundiais invadam o poderoso exército de Cristo, tirando esse exército da ofensiva e levando esse exército a uma coexistência, a viver com o mundo. Daí a razão de hoje, como diz, a pessoa às vezes tem conceitos teológicos corretos, mas tem uma ética totalmente mundanizada, tem um falar mundanizado, tem uma postura mundanizada. A pessoa, ela coaduna com o pecado, ela vive de braços dados com o pecado, ela não tem autoridade de vida, ela não tem autoridade para repreender o maligno, ela não tem autoridade para ver as bênçãos de Deus repousando sobre a sua casa, e todos os crentes precisam ter as marcas das bênçãos de Cristo na sua vida. É impossível, meu irmão,
É impossível alguém andar com Cristo e não ter as marcas gloriosas do Evangelho na sua vida. O Evangelho vai permear todas as áreas, todas as dimensões da vida da pessoa, e a pessoa terá uma vida abençoada e gloriosa. Aleluia. É interessante que nós estamos, então, inevitavelmente envolvidos numa batalha espiritual. Exatamente. Mas a nossa vitória não consiste, irmãos, numa obsessão doentia pelo diabo. Não é uma obsessão pelo diabo. Tudo é diabo, isso é diabo, tudo é diabo. Não. A nossa vitória consiste, conforme eu já disse por esses dias, uma das mensagens, que a nossa vitória consiste em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a ignomínia, suportou todo o sofrimento, desprezou o desprezo e assentou-se à destra de Deus, à destra do Pai. Então a nossa vitória consiste nisso. Antes ainda de entrar, eu só estou introduzindo a mensagem, mas eu quero que você lembre desse ponto, que a mensagem de hoje é a necessidade de nós termos uma ótica espiritual. Por quê, irmãos? Por quê? A ótica carnal, ela leva ao medo e leva ao desespero. É verdade. A ótica, quando a pessoa está só na dimensão física, quando ela ignora as dimensões espirituais, e tem muitas pessoas que até desdenham da batalha espiritual, tem muitas pessoas que fazem, como eu sempre ensino na CNB, as pessoas fazem um uso seletivo das escrituras, né? Fazem tipo um self-service das escrituras. A pessoa aceita um texto e rejeita outro. A pessoa chega quase a pensar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E daí ela cai num pântano de subjetivismo, porque se a Bíblia não é a palavra, mas só apenas tem a palavra, a quem cabe saber qual parte então que é a palavra de Deus e qual não é? Por isso que nós bereanos e todos os teólogos ortodoxos defendem e sempre defenderam que a Bíblia é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, toda a escritura foi inspirada por Deus. E Paulo escreve em Romanos capítulo 15, versículo 4, que ele diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Está escrito isso. É por isso que esse texto que nós lemos aqui em 2 Reis, ele tem uma aplicabilidade tremenda para o meu coração e para o seu coração. Uma coisa é interpretar o texto, outra coisa é aplicar o texto. A aplicabilidade do texto vale para todas as gerações e todas as épocas. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabia que o objetivo final das Escrituras é que, para que nós não venhamos a perder a esperança, Deus quer que nós vivamos uma viva esperança. E para que nós vivamos uma viva esperança, é necessário que nós estejamos aprendendo com a palavra de Deus. Então esse texto tem uma aplicabilidade muito grande para a minha vida e tem uma aplicabilidade muito grande para a sua vida. Se você está ouvindo esse hino aí ao lado do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu filho, da sua filha, ou quem sabe sozinho na sua casa, a verdade é que Deus, Ele separou esse tempo. Saiba que você está ouvindo não só porque você quis ouvir, sim, por você quis ouvir, você quis estar e está conosco. Mas antes de tudo foi porque Deus quis que você estivesse aqui conosco hoje. E Deus separou esse tempo porque Ele tem um cuidado especial com o seu coração e Ele quer dispensar uma porção da palavra dEle, uma porção preciosa da palavra dEle, porque uma porção preciosa da palavra dEle fará toda a diferença na sua vida, não só nesse domingo, mas ao longo dessa semana que se inicia. A palavra de Deus fará uma grande e poderosa diferença na sua vida. E antes mesmo então de nós entrarmos nos detalhes do texto,
Eu disse que Deus, ele frustra os ataques do diabo. E ele frustra pela sua onisciência. Né? Então não tem como pregar a palavra de Deus sem dar uma dosagem de teologia. Aliás, o que está muito faltando hoje na igreja é a teologia bíblica, sabe? Olhar as escrituras com olhos de ver. Exatamente. Nós, por exemplo, pregamos muito contra a teologia da prosperidade, pregamos muito contra essas patifarias heréticas que tem na televisão, né, maldições hereditárias e tantas coisas místicas, as pessoas que assaltam o bolso do povo, que mercantilizam a fé do povo. Nós pregamos contra isso e tem alguns pregadores que pregam muito contra isso. E glória a Deus porque pregam, e eu sou um dos que prega contra isso e quero pregar cada vez mais. Mas existe também aqueles que pregam outros tipos de coisas que são mais nocivas ainda. E que são poucos os que se levantam contra esses. E o que é que esses pregam? Eles pregam, por exemplo, que tudo cessou. É a doutrina que ensina que tudo cessou, que já não há mais batismo no Espírito Santo, que já não há mais cura divina, que o ministério da cura, da libertação, tudo da época dos apóstolos. Isso é tão heresia quanto aquela, porque isso faz a igreja morrer espiritualmente. As igrejas na Europa estão morrendo. As igrejas lá reformadas, hoje, muitas delas, são como bares, lugares onde só tem história, não tem mais fervor, não tem mais adoração. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo não há igreja. É necessário nós voltarmos para a palavra, é necessário permitirmos que a palavra de Deus nos ensine, é necessário que nós estabeleçamos os nossos corações, se nós cremos ou se nós não cremos na autoridade da palavra de Deus. Ora, eu não posso dizer que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática, se na prática eu não vivo isto. Então, para mim, a palavra de Deus é preciosa. Os que pregam as coisas heréticas, os que pregam essas coisas todas que eu já citei, hoje eu não vou entrar em detalhes dela, tenho uma vontade imensa de entrar, oportunamente eu falarei sobre isso. Esses aí são tão perniciosos quanto aqueles que pregam que tudo cessou. Tudo cessou. Por causa disso, se tornam religiosos ocos, sem virtude, sem fervor, sem força espiritual, sem adoração, teologia fraca, inadequada, que gera um povo fraco, um povo que vai coexistindo com o mundo, conforme o teólogo diz, né? Que a pessoa sai da ofensiva e parte para uma coexistência com o mundo ou com os conceitos e as práticas mundanas. Irmãos, o inimigo se levanta contra a igreja. E a igreja se levanta contra o inimigo. A igreja precisa se levantar contra o inimigo. Teve um outro teólogo que ele disse algo interessante. Ele disse que Jesus, assentado à destra do trono do Pai, acima de todo principado e potestade, o Senhor da glória, aleluia, aquele que, conforme diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz que ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia, ele foi recebido na glória. Levantai, diz o Salmo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. E ele entrou vitoriosamente. E lá no texto do Salmo ainda fala de uma outra entrada que vai ser no futuro, mas ele já entrou, o Rei da glória entrou. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor poderoso, ele é o Rei da glória. Então teve um teólogo que diz que ele está sentado lá, está mesmo, e por isso ele está acima de todo o ataque de Satanás. Nada que o diabo fizer alterará o golpe do Calvário. O golpe do Calvário esmagou-lhe a cabeça, aleluia. E ele foi destronado, ele foi vencido pelo sangue, ele foi vencido pelo Calvário. Jesus esmagou a cabeça da serpente, e a palavra de Deus diz que Jesus lá no Calvário, ele expôs a vergonha, todos os principados e todas as potestades, ele expôs publicamente. Aleluia. Irmãos, na cruz do Calvário, o diabo foi vencido.
O diabo não será vencido. Ele foi vencido. Aleluia, Jesus. O pecado ainda assola a humanidade. Mas Jesus venceu o inimigo. Amém. E esse teólogo continua dizendo, como ele está sentado acima de tudo e de todos, gloriosamente reinando, soberano, ressurreto dentre os mortos. Aleluia. Jesus é ressurreto dentre os mortos. Glória a Jesus. Jesus é ressurreto dentre os mortos. Aleluia, Senhor. Jesus é ressurreto dentre os mortos. Aleluia, E Senhor. porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso refutar as forças do mal. Porque Ele vive, eu posso vencer o mundo. Eu posso vencer a minha própria natureza pecaminosa. Eu posso vencer a minha própria carne. Porque Ele vive. Paulo diz que ele já estava crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Aleluia. Porque Cristo vive, eu vivo. Porque Cristo vive, você vive. Aleluia. Amém, Senhor. Mas eu vou concluir o que o teólogo falou, porque você está curioso para saber. Eu sei que você está. Ele diz então que Jesus assentado no mais alto, sublime trono, acima de todos os principados e potestades, Senhor da glória, Ele está acima de todos os ataques de Satanás. E nada que Satanás fizer mudará o golpe que ele sofreu no Calvário. A cabeça dele foi definitivamente esmagada e Jesus venceu. E ele diz, porém, agora todos os esforços do diabo são lançados contra a igreja. E ele diz, com o objetivo de deter a obra de Deus, para que ela, a obra de Deus, não produza todo o efeito ou pleno efeito sobre a humanidade. O diabo ele luta para que o evangelho não seja pregado na sua essência, para que a obra de Deus, a obra do Calvário, não atinja o pleno desenvolvimento, o pleno resultado entre os homens. Que Deus, irmãos, desperte a igreja para uma vida mais intensa. Que nós possamos ser levados pelo Espírito Santo às páginas do Novo Testamento. Que o Espírito Santo nesses dias finais da igreja, porque eu, pastor Prado, creio piamente que mais alguns dias Jesus virá. Isso que eu estou falando não é uma força de expressão, não é um meio de alavancar a sua fé, mexer com o seu psicológico, não. Eu creio piamente que Jesus virá por esses dias. Ele vem buscar a sua igreja. Quem conhece profecia e conhece a palavra de Deus sabe que Jesus Cristo em breve voltará. Isto parece uma mensagem utópica, porque as duas mensagens menos pregadas hoje é sobre o arrebatamento da igreja, que parece que é uma mensagem de escapismo. A igreja está engajada mais em outras coisas, né? E também a mensagem sobre o inferno. Sobre o inferno nem se pode falar, ninguém duvida do céu. Mas falar de inferno, a pessoa já, será que é verdade? Será que não é verdade? As pessoas não se pregam porque não está na moda pregar sobre isso. E a palavra de Deus é explícita em falar dessas duas coisas. E Jesus virá. Você crendo ou não crendo, Jesus virá. Você estando ou não estando preparado, Jesus virá. A igreja estando ou não estando preparada, Jesus virá. Jesus virá para buscar a sua igreja. Então o inimigo não consegue atingir, obviamente, porque ele já foi vencido. Mas ele envida todos os seus esforços no sentido de impedir que a obra de Deus atinja o seu pleno desenvolvimento entre os homens. Ou seja, ele tenta bater na igreja para que a igreja não desenvolva o papel de pregar o evangelho, a mensagem da cruz. Mas quero dizer uma outra coisa também. A palavra de Deus nos ensina que Deus ele frustra o inimigo e ele faz isso pela sua onisciência. É interessante que, fazendo um parênteses agora, como eu disse, não há como pregar a palavra de Deus sem ensinar teologia. Deus, ele é um Deus onisciente. Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Né? Ou seja, Deus é o único ser no universo que tem os três onis: onipresença, onipotência e onipresença.
Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Creio que eu errei um pouquinho, repeti um. Mas a verdade é que Deus é o único ser no universo que tem esses atributos, essas qualidades. E se o diabo, teve um pregador, um teórico que disse que se o diabo tivesse um desses atributos, ele acabaria com o mundo. Mas isso é uma conjectura, óbvio, que jamais, para ter uma dessas características, teria que ser Deus, só Deus tem. Impossível alguém ter. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente e só Deus é onisciente. E glória a Deus por isso, que é isso que faz de Deus Deus. Né? Deus só é Deus por causa disso. Tá certo? Deus só é Deus por causa disso. Quando esse teólogo falou que se o diabo tivesse um deles, destruiria o mundo, é apenas para exercício de conjectura só. Porque é absolutamente impossível isso acontecer, porque todos os outros seres são criados. E Deus, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. E é interessante que foi pela onisciência de Deus que Deus frustrou os ataques do rei da Síria contra Israel, nessa ocasião que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Talvez você pense assim, mas o pastor nem entrou no texto ainda, hoje vai até meia-noite. Não, vai um pouquinho mais rápido, vai até meia-noite e meia. Não, vai um pouquinho, não vai demorar muito a mensagem. Mas é interessante que é pela onisciência de Deus que ele frustra os ataques do inimigo contra nós. Eu quero que você fique bem à vontade, porque eu estou bem à vontade, irmãos. Não se preocupe com o horário, porque nós estaremos meditando na palavra e eu quero ter liberdade. Eu estou tendo liberdade. E quando o Espírito Santo dá liberdade, isso é maravilhoso. Né? Eu não quero pregar mecanicamente. Eu peço a Deus que me ensine a pregar. Eu não quero pregar por experiência. Ai daqueles que pregam por experiência. Não, o evangelho se vive a cada dia. Nós temos que pregar na unção de Deus. É igual o maná no deserto. Cada dia tem a sua porção. Deus, ele sempre dá a palavra. Ai daqueles que pregam só por oratória, por capacidade mental, por esboço, só por isso. Tudo isso pode ser importante no desenvolver de uma mensagem. Mas o indispensável, na verdade, é a unção de Deus nas nossas vidas. Porque uma palavra dita na unção de Deus faz toda a diferença na mente e no coração de uma igreja. E nós cremos nisso, porque não tem como ler a Bíblia sem entender dessa forma. Então Deus, ele é onipotente. Deus, ele é onipresente e Deus é onisciente. E daí a razão de só Deus poder ser invocado. Por que invocar qualquer outro ser constitui idolatria? Porque quando alguém invoca qualquer outro ser que não seja Deus, a pessoa estará atribuindo a esse ser a onipresença. A pessoa está insinuando que esse ser está ouvindo ela. E se esse ser estivesse ouvindo essa pessoa, esse ser seria onipresente. E só Deus está em todos os lugares. Deus está nos ouvindo hoje aqui. Deus está ouvindo os nossos irmãos lá no Japão que estão em culto, por exemplo, agora, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, aqui no Brasil, enfim, porque Deus, ele está em todos os lugares. Deus é onipresente e ele está aqui conosco. Amém? Deus está aqui conosco. E é interessante que foi por causa disto, que diz o texto, agora entrando propriamente no texto, que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Fazia guerra. E diz a palavra de Deus que ele sempre planejava estar em tal lugar, fazendo uma emboscada para o povo de Israel. Mas o profeta Eliseu, que estava em Israel, ele falava para o rei de Israel se guardar de estar em tal ou em tal lugar, porque ali os sírios estariam, que ali eles estariam armando emboscadas. E diz a palavra de Deus que por muitas vezes, diz o texto, que o rei se guardou, não uma vez nem duas vezes, mas muitas vezes, e daí o plano do rei da Síria se frustrava. Ele planejava uma emboscada, mas não dava certo. E diz o texto que ele se reuniu os seus soldados, reuniu os seus homens, reuniu as suas autoridades, e ele diz assim, diz a palavra de Deus que ele turbou, o versículo 11 diz que ele turbou, o seu coração ficou turbado, ficou incomodado com aquilo tudo, e ele chamou então os seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Chamou as suas autoridades e disse: olha, vocês têm que me fazer saber quem dos nossos está nos traindo.
Porque todas as vezes que eu planejo algo contra Israel, eles já sabem. Alguém está passando informação para o rei de Israel. Não é possível. Alguém aqui está nos traindo. E diz a palavra de Deus então que um dos seus servos disse: não, ó rei, não há ninguém aqui. Mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu, ó rei, falas lá na tua câmara de dormir, lá no teu aposento, lá no teu palácio. As palavras que tu falas lá, o profeta avisa o rei de Israel. Ou seja, Deus, irmãos, ele tem poder para frustrar o inimigo. E Deus usava Eliseu nesse momento aqui, ele usava Eliseu para proteger Israel contra os ataques do rei da Síria. E daí diz a palavra de Deus então que o rei disse assim, o rei da Síria diz: vai e vê onde ele está, versículo 13, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber que ele estava num lugar chamado Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. É interessante que o rei da Síria, ele enviou para lá cavalos e carros. Você imagine a mobilização do inimigo contra um único homem. Não esqueça do início, que nós inevitavelmente estamos envolvidos numa batalha. Aqui há uma mescla de coisas físicas com espirituais, nós vamos ver aqui. Mas a Bíblia nos dá subsídio, no seu contexto maior, de que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia é explícita sobre isso. Né? E não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Aqui nós vamos ver que há uma mescla de situação física e espiritual. Porque diz o texto que ele foi, então, enviou lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite. Interessante esse detalhe, à noite, né? De noite eles cercaram a cidade. Irmãos, o inimigo é assim, ele é astuto. E ele tem o momento certo de nos sitiar. Ele quer fazer um cerco em nosso derredor. E diz o texto no versículo 15, que o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Quem que é esse moço do homem de Deus? É o aprendiz e profeta. Provavelmente seja Geazi. O texto não diz que é ele, porque no capítulo anterior, no último versículo, diz que ele foi tomado de lepra. Então, os teólogos, os estudiosos, eles não são unânimes em dizer quem era esse moço do homem de Deus. Provavelmente seja Geazi. Porque no capítulo anterior ele é tomado de lepra, mas lá no capítulo 8 ele aparece de volta. Então, pode ser que seja ele. Quando a Bíblia se cala, devemos nos calar também. Isso que a hermenêutica ensina, né? Não fale aquilo que a Bíblia não esteja falando. Mas a Bíblia diz que aquele aprendiz e profeta, provavelmente Geazi, ele levantou muito cedo naquele dia. E quando ele levantou muito cedo, eis que o exército tinha cercado a cidade. E agora já não vou demorar muito na mensagem. Um exército já tinha cercado a cidade de cavalos e carros. Então o seu moço disse assim: ai meu senhor, que faremos? Esta foi a expressão de desespero daquele jovem aprendiz e profeta. Isto nos mostra o quê? Um grande cerco. Diante desse grande cerco, aquele moço, aprendiz e profeta, ele teve olhos para ver os inimigos. Mas ele estava apenas na ótica carnal, na ótica física. Ele não tinha a capacidade de enxergar o poder de Deus. Muitas pessoas vivem desta forma. Muitas pessoas olham ao seu derredor e só vê lutas, dificuldades, adversidades, situações irreversíveis, e a pessoa simplesmente diz: ai, o que farei? Como vou sair dessa situação? É necessário que nós tenhamos uma ótica espiritual. A ótica carnal, ela leva ao medo e ela leva ao desespero. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, eu quero deixar com os irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, é um versículo pequenino, é um versículo
bem pequeno, mas é um versículo que nos fala muita coisa. Diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Nós temos que ter uma ótica espiritual. E diz a palavra de Deus então no versículo 17, que o profeta Eliseu ele vai dizer para o seu moço, ele vai dizer assim, e ele disse: não temas. Interessante isso, irmãos, não temas. Oh, aleluia. Não temas. Diz o texto: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco. É interessante, aqui já tem uma mescla de algo espiritual aqui. É interessante nós olharmos no Antigo Testamento as intervenções espirituais de Deus, né? Interessante isso. Existiam batalhas que eram batalhas meramente campais e físicas. Davi, por exemplo, esteve envolvido em muitas delas. Mas tinha muitas batalhas também em que havia intervenção espiritual. Quando Josué, por exemplo, estava batalhando, diz a palavra de Deus que um ser apareceu diante dele, e ele então, empunhando a espada, ele disse para aquele ser: tu és um dos nossos ou um dos deles? E aquele ser disse: eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. Aleluia. Eu fico imaginando ali que há momentos na história de Israel, não só nos momentos da história antiga de Israel, do Antigo Testamento, mas também na história moderna. Israel sempre foi assistido, né? O povo de Israel sempre foi assistido por Deus, e até com intervenção dos anjos. E glória a Deus por isso. Pastor, eu não creio nisso. O problema é seu. Sua teologia é liberal, a minha é ortodoxa. A sua teologia é fantasiosa, a minha é bíblica. Pastor, mas eu não aprendo assim. O azar é seu. Você tem que aprender com a palavra de Deus. Eu creio num Deus que cuida de Israel. Eu creio num Deus que cuida da igreja. Aleluia. Eu creio num Deus que abre a prisão para Pedro sair, aleluia. E ele sai ali, a portal se abre. E ele pensa estar sonhando, cuidando de ter um sonho. E depois, quando ele sai, aquele ser deixa ele. E daí ele percebe que aquilo é real. Eu creio no Deus desta forma, aleluia. Eu creio neste Deus. Eu não posso ostentar, né, o título de servo de Deus, de pregador do evangelho. Coisas. A palavra de Deus fala sobre isso. E diz a palavra de Deus então que Josué pergunta para aquele ser que aparece diante dele: tu és um dos nossos ou um dos deles? É interessante que Deus, quando ele intervém, quando ele luta pelo seu povo, nem sempre ele aparece em forma de um ser assim luminoso, um ser angelical. Não, Josué teve até dúvida, porque não tinha aparência, né, divina, né? E eu fico imaginando que Josué já estava pronto para a batalha. Se aquele ser dissesse: eu sou um dos deles, então Josué certamente partiria para a briga contra ele e certamente venceria, porque Josué jamais seria derrotado. Mas aquele ser disse para ele: eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. Glória a Jesus. E diz a palavra de Deus então que aquele ser diz: tira a sandália dos teus pés. Aleluia. Sabe o que significa isso? Significa teofania. Era Deus no Antigo Testamento se manifestando. Glória a Deus. Pelo menos em dois grandes momentos, lá na sarça ardente, quando Deus disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Amém, Senhor. Agora Deus está falando também para Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E diz a palavra de Deus que Josué prostrou e adorou aquele ser. Glória a Jesus. E aquele ser aceitou a adoração. E se ele aceitou a adoração, é porque era o próprio Deus manifestado em teofania naquele momento. Senhor. Deus, irmãos, é fiel para guardar o seu povo. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Obrigada, Deus. E é interessante então que o profeta Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E isto que o profeta Eliseu disse está 100% em conformidade com 1 João 4,4. 1 João 4,4, eu vou ler aqui para os irmãos, aonde o apóstolo João, doutrinando a igreja, ele diz: por isso que
a palavra de Deus é harmônica e a palavra de Deus ela é preciosa e ela tem aplicabilidade para todos nós em todos os tempos. 1 João 4,4 diz assim a palavra de Deus: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Maior é o nosso Deus do que o maligno. Neste caso específico aqui de Eliseu, mais eram os que estavam com ele do que os que estavam com o rei da Síria. E diz a palavra de Deus então, daqui a pouco vou estar terminando, diz a palavra de Deus que Eliseu orou, versículo 17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos. Irmãos, Deus precisa abrir os nossos olhos. Amém, porque se nós ficarmos na ótica física, nós só vamos dizer o que faremos. Estaremos perdidos e tomados pelo medo e pelo desespero. Se nós tivermos os nossos olhos abertos, nós conseguiremos ver além das tropas inimigas e nós vamos conseguir enxergar as intervenções de Deus em nosso favor. Glória a Deus. Diz o texto que o Senhor então abriu os olhos daquele moço. Abriu. Veja, é uma coisa assim interessante, né? Ele estava com os olhos físicos abertos, óbvio, né? Lógico. Ele viu aqueles exércitos rodeando toda a cidade. Ele diz que o que faremos, né? Ai, meu Senhor, o que faremos? Só que a ótica espiritual ele não conseguia ter. Quando o profeta Eliseu ora e Deus abre a visão espiritual dele, e isso é espiritual, isso é texto espiritual. Quando Deus abre os olhos espirituais dele, diz o texto que ele viu, e o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo. Em redor de Dotã? Não, em redor de Eliseu. Todo o céu se move quando Deus quer para defender o seu servo. E diz a palavra de Deus que os homens então desceram contra ele. E quando desceram contra ele, Eliseu ora também. É interessante que nesse texto ele ora para Deus abrir os olhos de um, depois ele ora para Deus fechar os olhos de outro. É um abre e fecha de olhos ali, que é uma coisa interessante, né? Ele diz: peço-te que feche os olhos, que segue esse povo de cegueira. E daí eles ficaram cegos. E diz o texto, estou sendo um pouco mais rápido, diz que Eliseu então disse: olha, não é este o caminho, nem é esta cidade, nem é esse homem que vós estáis procurando, eu vou levá-los, né? Vens, guiar-vos-ei ao homem. E os guiou a Samaria, que era a capital da nação do norte. Jerusalém era a capital do sul e Samaria era a capital do norte. E daí então o profeta Eliseu leva todo aquele povo. Imagina os irmãos, toda aquela multidão de homens estavam todos literalmente cegos. Literalmente cegos. Eles foram levados pelo profeta Eliseu até o meio de Samaria. E diz a palavra de Deus então que lá ele diz: Deus, abra-lhes os olhos. E ele abre, Deus abre os olhos deles e eles percebem então que estão no meio de Samaria. E ali o rei de Israel quer matá-lo, mas o profeta Eliseu não permitiu que isso acontecesse. Mas o que importa para nós é voltarmos na questão das visões para nós terminarmos. Que você possa, meu irmão, ter visão espiritual. Amém. Que o Espírito Santo aguce a sua percepção espiritual. Porque todos nós estaremos inevitavelmente envolvidos ou sitiados, muitas e muitas vezes cercados, seja de coisas essencialmente espirituais, que a Bíblia fala, seja de outros tipos de problemas, sejam eles materiais, né, financeiros, outras lutas que nós temos, né? As lutas são comuns a todos os homens e nós temos lutas em todas as dimensões da vida, né? Mas diante desse cerco, de qualquer cerco, que nós possamos ter olhos para ver a intervenção de Deus. Amém. Porque Deus sempre interviu e sempre Deus tem poder para intervir na história da humanidade. Amém. Deus é poderoso, Deus cuida dos seus. Deus, ele cuida do seu povo. Amém. Deus cuida da sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Assim como a nação de Israel é a esposa do pai. O pai tem uma esposa. O pai tem uma esposa. E o filho tem uma noiva. E Deus cuida, né?
A nação de Israel é a esposa extraviada, ela está desviada. Como Gomer, que se desviou de Oséias. Mas a palavra de Deus diz que em breve Deus vai restaurar Israel. Então aquela teologia antissemita, maligna, que permeia muitas igrejas, principalmente as protestantes, essa doutrina maligna de que a igreja substituiu Israel, isto é uma ignorância teológica das piores. É um analfabetismo teológico pensar dessa forma. A pessoa que pensa assim, ela precisa aprender a ler. Pastor, o senhor está ofendendo. Sim, precisa aprender a ler. Porque Deus jamais abandonou Israel. E Deus jamais abandonará a sua igreja. Se você e eu, se nós somos igreja de Cristo, se você é igreja de Cristo, como eu sei que você é e eu também sou, eu não sou igreja de Cristo e você é igreja de Cristo porque nós merecemos. Nós somos o que somos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Eu e você estaríamos em outras partes mil, estaríamos longe do aprisco, estaríamos longe do nosso Deus, mas Deus por misericórdia me alcançou e perdoou os meus pecados. Deus por misericórdia alcançou você e perdoou os seus pecados, e a partir do momento que você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. E Jesus tem uma noiva que lhe é fiel. Irmãos, nós vemos apostasia, fraqueza, mundanismo crescendo, conforme o teólogo diz, que as tendências mundiais parecem entrar no exército de Deus, dissuadindo ele da peleja e levando ele a uma coexistência com o mundo. Nós vivemos uma realidade dessa. Mas, apesar disso ser verdade, a verdade é que a noiva de Cristo, ela é imaculada, ela está pronta para subir no arrebatamento da igreja, e Jesus virá nos buscar, aleluia. E eu sou o que sou pela graça de Deus, e você é o que é pela graça de Deus, de modo que nós não temos do que nos vangloriar, nós temos que nos sujeitar a Cristo e entender que Ele cuida de nós. Amém. Agora Jesus cuida da sua noiva, e o Pai cuida da sua esposa. Amém. Israel hoje está cego. Israel hoje está distanciado de Deus, mas a palavra de Deus diz que em breve virá a redenção de Israel. Deus vai restaurar o seu povo, aleluia. E Israel vai ser ainda a cabeça das nações. Muitas pessoas se apropriam daquele texto que diz: eu te coloco por cabeça e não por cauda. Aquela promessa, sabe para quem que serve aquela promessa? Para Israel. E Israel nunca foi cabeça das nações no mundo ainda. Então esta palavra, antes de nós chegarmos na eternidade, esta palavra terá que ter um cumprimento aqui na terra, porque nenhuma palavra de Deus cai por terra. Amém. Israel ainda vai se tornar a cabeça das nações. Amém. Eu amo Israel. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Israel é a menina dos olhos de Deus, uma nação insubstituível no plano do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E nós devemos amar Israel. A igreja jamais substituiu Israel. A igreja é a noiva de Cristo, comprada de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, para ser um povo peculiar. E é interessante que Pedro até diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, diz o texto sagrado. Nós somos uma nação santa e pura e gloriosa, para que nós possamos anunciar, diz Pedro, 1 Pedro 2,9, que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, nós somos um povo adquirido, para que anuncieis, diz o texto, 1 Pedro 2,9, para que anuncieis o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos assim, pela graça de Deus, de modo que a igreja não tem do que se vangloriar. A igreja tem que se manter fiel ao seu noivo, que é Cristo, e andar na presença dele. E permitir que ele seja de fato aquele que nos conduz, aquele que é o comandante em chefe do seu povo. Para terminar, que essa palavra fique no seu coração. Mas lembre-se, se você tiver só ótica carnal, o medo e o temor, o desespero tomará conta do seu coração. Mas se você tiver olhos espirituais, você vai enxergar a intervenção de Deus na sua vida. Nós vamos enxergar a intervenção de Deus no Brasil. Amém. Nós vamos enxergar a intervenção de Deus no mundo. Amém. Mas o papel mais importante da igreja é aproveitar essa situação de crise para anunciar Jesus Cristo. Amém. Como aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. Aleluia. Existem outros textos na palavra de Deus, eu quero só citá-los aqui rapidamente,
que mostra Deus interferindo na história. Já vou encerrar daqui uns 5 minutinhos. Lá em Êxodo, capítulo 14, quando Moisés, Êxodo capítulo 14, quando Moisés tira o povo do Egito e estava diante do Mar Vermelho, diz a palavra de Deus que Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14, versículo 13. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E ele diz no versículo 14, Êxodo 14, 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É o que o texto diz. E lá também, em Isaías 43, vou deixar só esses textos. Isaías 43 também fala da intervenção e do cuidado de Deus. No caso, especificamente, está falando de Israel, mas como eu já disse, a aplicabilidade também vale para nós. Isaías 41, versículo 10, Deus disse assim, novamente Deus disse, através do profeta Isaías, para o povo de Israel naquela ocasião. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. E mais 2 textos ainda, só a leitura dele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, quando o rei Ezequias também estava diante de um cerco. Estava sitiado, né? O crente muitas vezes é sitiado. A Bíblia até fala isso, né? Que o inimigo anda em nosso derredor, nós somos sitiados diuturnamente. A não ser aqueles que andam de braços dados com o inimigo e não percebem isso, né? Mas se a pessoa quiser andar na contramão da sociedade, quiser ter uma vida piedosa, quiser viver um evangelho cristocêntrico, um evangelho cristalino, a pessoa saberá do que eu estou dizendo, né? Porque hoje existem muitas pessoas que só têm convicções evangélicas, mas não têm vida evangélica mais. Então, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, quando o rei Senaqueribe sitia, né, o rei da Assíria, lá que nós lemos o texto é o rei da Síria, aqui é o rei da Assíria, né, o rei Senaqueribe. E daí então Ezequias, tomando a palavra, ele fala assim com o povo, no versículo 8, ele diz assim para o povo de Judá naquele momento, ele diz assim, aqui era contra Judá, lá era contra Israel, aqui era contra a nação do sul, lá era contra a nação do norte. Ele diz assim, com ele, o rei Ezequias dizendo para o povo, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia. E diz o texto, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Que você possa descansar nas palavras do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? E mais um versículo só, lá no Novo Testamento, já que eu disse que a batalha espiritual ela tem uma dimensão muito gloriosa, né? Muitas batalhas eram campais, eram físicas, mas elas também tinham conotações espirituais, tinham interferências espirituais. E agora Romanos 8:31. Romanos 8:31. Que diz assim a palavra de Deus, né? Para nós encerrarmos. Romanos 8:31. O apóstolo Paulo diz assim, né? Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a palavra de Deus mostra que Deus, Ele é por nós.
Amém. Deus, Ele cuida de nós. Deus nos assiste e Deus cuida de nós dioturnamente. Senhor. Deus cuida de nós em todos os momentos. Deus nos assiste porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E Ele está conosco nesta noite. Desejo que esta palavra fique no seu coração. Que você tenha em essência isto, que é necessário ter ótica para ver o poder de Deus. Que enquanto uma pessoa está na dimensão física, ela só vai poder dizer o que o moço do profeta disse. Que faremos naquele desespero. Mas, quando ela tiver ótica espiritual, ela vai enxergar que muito mais ou muito maior, né, é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E Deus vai nos abençoar. E Deus vai interferir. Eu quero dizer para você ainda, Deus quer aplanar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer que gotas de ouro da sã doutrina gotejem no seu coração, gotas benditas, porque a palavra de Deus ela vai perscrutando o seu coração, a sua mente, e ela vai produzir na sua vida algo maravilhoso e permanente no nome do Senhor Jesus. E eu vou orar para que isso aconteça, porque a palavra de Deus ela não voltará vazia nessa noite.